Todas as noites, o milionário aparecia no mesmo café. A atendente acreditava que era só por causa do bolo, mas uma frase mudou tudo. Não venho pelo doce. O que ele revelou fez seu coração disparar. Todas as noites o milionário aparecia no mesmo café. A atendente acreditava que era só por causa do bolo, mas uma frase mudou tudo. Não venho pelo doce. O que ele revelou fez seu coração disparar. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Nas madrugadas silenciosas de Paraty, quando o calçamento de pedras históricas repousava sob o orvalho, o café Iemanjá permanecia como um farol aceso em meio à escuridão. Encravado entre casarões coloniais, o pequeno estabelecimento era o único que mantinha suas portas abertas durante a noite toda, servindo de refúgio para pescadores que saíam cedo para o mar, turistas insones e moradores com pensamentos pesados, demais para dormir. Era precisamente a 1h15 da madrugada, com a pontualidade de um relógio suíço, que Tadeu Ribeiro surgia pela porta. Homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos prematuros, óculos de leitura pendurados no bolso da camisa sempre bem passada, mesmo àquela hora. Não importava se o céu desabasse em tempestade ou se o calor do verão fluminense castigasse a cidade. Ele jamais faltava ao seu compromisso noturno. O de sempre, seu Tadeu? Perguntava Raquel Nascimento, a garçonete do turno da madrugada, embora já soubesse a resposta. Com um movimento automático, ela já posicionava a xícara para o café preto sem açúcar e separava uma fatia do bolo de fubá, ainda morno. Sim, obrigado, ele respondia invariavelmente, com um sorriso educado mas distante, como se uma parte dele estivesse em outro lugar, em outro tempo. Tadeu sempre escolhia a mesma mesa, junto à janela que dava para o mar. De lá, observava o movimento, suave das ondas e o céu estrelado, enquanto escrevia em um caderno de capa preta. Ninguém sabia ao certo o que tanto escrevia, mas todos respeitavam seu espaço e sua solidão. Era quase um acordo tácito entre os frequentadores noturnos. Aquele canto pertencia a ele, como se fizesse parte do mobiliário do café. Raquel, com seus 30 anos recém-completados, trabalhava no turno da madrugada por escolha própria. Achava que o silêncio da noite lhe dava espaço para pensar, para escapar dos olhares e comentários que a perseguiam desde que voltara para sua cidade natal, 2 anos atrás. Antes disso, havia sido uma promissora artista plástica em São Paulo, com obras que começavam a ganhar reconhecimento nas galerias da Vila Madalena. Até que tudo desmoronou numa única noite. Você nunca coloca açúcar no café, comentou ela numa madrugada particularmente silenciosa, quando apenas Tadeu ocupava o estabelecimento. Foi a primeira vez que quebrou o protocolo de discrição que mantinha com ele. Tadeu ergueu os olhos do caderno, levemente surpreso com a observação. Aprendi a apreciar o amargo, respondeu, fechando o caderno lentamente. Às vezes, as coisas mais autênticas da vida não precisam ser adoçadas. Raquel assentiu, compreendendo mais do que ele imaginava. Como o seu bolo de fubá prefere sem calda, sem cobertura, só o bolo? Exatamente. Tadeu a observou com mais atenção pela primeira vez. Notou as manchas de tinta azul quase imperceptíveis em seus dedos finos, o olhar observador que parecia catalogar cada detalhe ao redor. Você não é apenas garçonete, é? Ela hesitou, sentindo-se subitamente exposta. O que me entregou? As manchas de tinta? Isso e o modo como você observa as pessoas. Olha para elas como se estivesse estudando formas, contornos. É olhar de artista. O comentário a desarmou. Fazia tempo que ninguém a via dessa forma, como artista. Era um título que ela mesma havia abandonado. Eu costumava pintar, admitiu em voz baixa. Mas isso foi em outra vida. A conversa poderia ter terminado ali, com cada um retornando ao seu silêncio confortável. Mas naquela noite, o céu de Paraty desabou numa tempestade violenta, dessas que fazem o mar avançar sobre as ruas de pedra e transformam as calçadas em pequenos rios.
Tadeu, que normalmente sairia às 3 em ponto, permaneceu no café, observando a fúria da natureza pela janela. Acho que estamos presos aqui por enquanto, comentou Raquel, colocando uma caneca de chocolate quente à sua frente, sem que ele tivesse pedido. Cortesia da casa. Noites como essa pedem algo mais reconfortante que café. Tadeu aceitou a bebida com um aceno de agradecimento. O temporal havia cortado a energia elétrica da cidade, e o café era iluminado apenas por algumas velas e lamparinas estrategicamente posicionadas, criando uma atmosfera quase mágica. "Você sempre trabalhou aqui?" perguntou ele, quebrando sua própria regra de não iniciar conversas. "Não. Voltei para Paraty há 2 anos. Antes disso, morava em São Paulo. Tentava ser artista." Ela enfatizou a palavra tentava, com uma nota de amargura. "E você? Sempre viveu em Paraty?" "Não, cheguei há 3 anos. Vim fugir do barulho de São Paulo." Ele hesitou como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Precisava de um lugar mais tranquilo para criar minha filha." "Você tem uma filha?" A surpresa era genuína. Em 2 anos observando Tadeu, Raquel jamais o virá acompanhado. "Mariana, ela tem 9 anos agora." "E ela fica sozinha enquanto você vem aqui de madrugada?" Um sorriso triste atravessou o rosto de Tadeu. "Não. Minha vizinha, Dona Zuleide, fica com ela quando preciso sair. Mas Mariana já está dormindo a essa hora. Sempre volto antes dela acordar." Um relâmpago cortou o céu, iluminando brevemente o rosto de Tadeu. Naquele instante fugaz, Raquel viu algo que a intrigou. Uma expressão de dor profunda, daquelas que o tempo não consegue apagar completamente. "Por que sempre vem aqui no mesmo horário?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Tadeu ficou em silêncio por tanto tempo que Raquel achou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. "Este café foi onde conheci minha esposa, Isabela. Ela era professora de história, especializada no período colonial. Veio a Paraty para uma pesquisa sobre os engenhos de açúcar da região. Eu estava escrevendo meu segundo romance." Ele fez uma pausa, tomando um gole do chocolate. "Ela entrou neste café às 1h15 da madrugada, encharcada pela chuva, exatamente como está chovendo agora." A coincidência fez Raquel arrepiar-se. "E agora você vem aqui todas as noites no mesmo horário?" "Para lembrar. Para não esquecer." Ele respirou fundo. "Para de alguma forma mantê-la viva." O silêncio que se seguiu tinha peso, densidade. Pela primeira vez, Raquel compreendeu que o homem solitário da mesa do canto carregava muito mais do que um caderno de anotações. Carregava uma história inteira de amor e perda que se recusava a terminar. "Ela gostava de bolo de fubá?" perguntou Raquel suavemente. Os olhos de Tadeu brilharam com lágrimas contidas. "Como soube? É o único bolo que você come, e sempre parece ritualístico." Naquela noite tempestuosa, as paredes que ambos haviam construído ao redor se começaram silenciosamente a ruir. Não sabiam ainda, mas aquela conversa seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Do outro lado da cidade, protegida da tempestade, a pequena Mariana acordou sobressaltada em seu quarto. Olhou para a fotografia, na mesa de cabeceira, uma mulher sorridente de cabelos cacheados, e sussurrou: "Mãe, acho que o papai vai finalmente encontrar alguém que entenda a gente." Após a noite da tempestade, algo sutil havia mudado na rotina do café Iemanjá. Tadeu continuava chegando pontualmente a 1h15 da madrugada, sentando-se na mesma mesa junto à janela, mas agora trocava algumas palavras com Raquel, além do habitual pedido. Eram conversas breves, sobre o clima, sobre a cidade, sobre os turistas que inundavam Paraty durante os festivais literários. Nada profundo, mas já era um começo. O que Tadeu não sabia é que Raquel passara a prestar atenção especial ao bolo de fubá. Estudara a receita antiga que Dona Conceição, proprietária do café, guardava com carinho. Aprendera a dar o ponto exato da massa, a deixá-la descansar pelo tempo necessário para que ficasse úmida por dentro e levemente crocante por fora. Era sua forma silenciosa
de dizer que entendia o significado daquele ritual para ele. Numa manhã de sábado, quando Raquel saía do turno da madrugada, cansada, mas satisfeita por ter finalizado uma nova fornada de bolos, deparou-se com uma cena inusitada na praça central de Paraty. Uma garotinha de cabelos cacheados presos em 2 tranças desalinhadas, sentada em um banco, desenhando concentradamente em um caderno muito parecido com o de Tadeu. Não precisou de muita imaginação para saber quem era. "Você é a Mariana, não é?" perguntou Raquel, aproximando-se cautelosamente. A menina ergueu os olhos desconfiada. Tinha os mesmos olhos castanho esverdeados do pai, mas havia algo diferente neles, uma curiosidade viva que Tadeu parecia ter perdido. "Como sabe meu nome?" A voz infantil carregava uma seriedade precoce. "Seu pai frequenta o café onde trabalho." A expressão de Mariana se transformou imediatamente. "Você é a moça do café da madrugada? A que faz o bolo de fubá que ele leva para casa às vezes?" Raquel sorriu, surpresa por ser reconhecida. "Sou eu mesma." "Raquel, papai disse que você faz o bolo exatamente como..." Mariana parou, mordendo o lábio inferior, como se tivesse falado demais. "Como sua mãe fazia", completou Raquel gentilmente. A menina assentiu, subitamente tímida. Fechou o caderno de desenhos, mas não antes que Raquel pudesse vislumbrar o que parecia ser o retrato de uma mulher de cabelos cacheados, sorrindo. "Posso ver o que está desenhando?" pediu Raquel, sentando-se ao lado dela no banco. Após um momento de hesitação, Mariana abriu novamente o caderno. Era de fato um retrato de sua mãe, feito com uma habilidade surpreendente para uma criança de 9 anos. As proporções, a expressão, os detalhes do rosto, tudo capturado com uma sensibilidade artística impressionante. "Você tem muito talento", comentou Raquel, genuinamente admirada. "Desenha há muito tempo?" "Desde sempre. Papai diz que puxei a mamãe, ela também desenhava." Mariana virou algumas páginas do caderno, mostrando outros desenhos: a praça de Paraty, o mar, barcos de pescadores, o casarão onde moravam. "Mas papai não gosta muito quando desenho a mamãe. Ele fica triste." "É difícil para ele", disse Raquel, cuidadosa com as palavras. "Às vezes, quando amamos muito alguém e essa pessoa parte, até as lembranças boas podem doer." "Mas eu não quero esquecer como ela era", protestou Mariana, com uma determinação que surpreendeu Raquel. "Tenho medo de acordar um dia e não lembrar mais do rosto dela, da voz dela." A sinceridade daquela criança tocou Raquel profundamente. "Posso te contar um segredo? Os artistas têm um superpoder. Conseguimos guardar pessoas e momentos para sempre através da arte. Cada vez que você desenha sua mãe, está mantendo ela viva de um jeito especial." Os olhos de Mariana brilharam. "Você também é artista?" Raquel hesitou. "Eu era. Agora sou mais uma garçonete que às vezes rabisca algumas coisas." "Por quê?" A pergunta direta, típica das crianças, pegou Raquel desprevenida. Como explicar a uma menina de 9 anos sobre rejeição, fracasso e a crueldade do mundo artístico? "Digamos que eu perdi a coragem", respondeu finalmente. "Às vezes os adultos também têm medo de certas coisas." "Meu pai perdeu a coragem de escrever", disse Mariana com uma sabedoria além de sua idade. "Ele era famoso, sabia? Escrevia livros lindos. Tenho todos escondidos debaixo da minha cama, porque ele guardou as cópias no sótão e acha que não." "Sei." Essa revelação deixou Raquel intrigada. "Seu pai é escritor?" "Era. Tadeu Ribeiro." "Você nunca ouviu falar dele?" O nome finalmente fez sentido na mente de Raquel. Tadeu Ribeiro, autor de Marés de Setembro e O Silêncio das Conchas, romances aclamados pela crítica que haviam marcado a literatura brasileira contemporânea. 5 anos atrás, no auge de sua carreira, simplesmente desapareceu do cenário literário, ignorando prêmios, convites para palestras e o clamor dos leitores por novos livros. "Eu tenho todos os livros dele", confessou Raquel, lembrando-se da pilha de romances que guardava em seu pequeno apartamento nos fundos do café. "Nunca imaginei que ele fosse seu Tadeu do café."
Ele não gosta que as pessoas saibam, explicou Mariana. Quando nos mudamos para Paraty, ele pediu para eu nunca contar a ninguém que ele era escritor. Disse que queria ser apenas o pai da Mariana aqui. Naquele momento, o sino da igreja matriz tocou 9 vezes anunciando a hora. Mariana levantou-se de um salto. Preciso ir. Papai vai acordar logo e não pode saber que saí sozinha para desenhar na praça. Vai ser nosso segredo, prometeu Raquel. Mas cuidado ao andar sozinha pela cidade, mesmo que Paraty seja tranquila. Mariana sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto de uma forma que lembrou a Raquel as fotografias de Isabela que vira em reportagens sobre Tadeu anos atrás. Você poderia me ensinar a desenhar melhor? Perguntou a menina hesitante. Tenho umas tintas em casa, mas não sei usar direito. O pedido sincero tocou algo adormecido em Raquel. Talvez, se seu pai permitir. Ele vai permitir, garantiu Mariana, com uma confiança surpreendente. Ele gosta de você. Disse que você tem olhos que enxergam além. Antes que Raquel pudesse processar essa informação, Mariana já corria pela praça. Seu caderno apertado contra o peito, tranças balançando ao vento da manhã. Naquela mesma tarde, enquanto arrumava seu pequeno quarto nos fundos do café Iemanjá, Raquel foi surpreendida por uma batida na porta. Ao abrir, encontrou Tadeu parecendo desconfortável e ao mesmo tempo determinado. Mariana me contou que vocês se conheceram hoje cedo, disse ele sem preâmbulos, e que você ofereceu aulas de desenho. Sim, mas disse que só se você permitisse, explicou Raquel, nervosa com a possibilidade de ter ultrapassado algum limite. Ela tem muito talento, Tadeu. O uso de seu primeiro nome sem o habitual seu que marcava a distância entre eles no café não passou despercebido. Eu sei que tem, respondeu ele, suavizando a expressão. Puxou a mãe. Isabela era arquiteta, mas sua verdadeira paixão eram os desenhos à mão livre, especialmente de construções históricas. Houve um momento de silêncio, carregado de memórias não compartilhadas. Não escrevo mais, disse Tadeu, abruptamente. Mariana deve ter contado. Ela fala demais às vezes. Ela admira muito você. Guarda seus livros como tesouros. Um sorriso triste passou pelo rosto dele. Eu não consegui continuar depois que Isabela partiu. As palavras simplesmente secaram. O que você escreve naquele caderno todas as noites, então? A pergunta escapou antes que Raquel pudesse contê-la. Cartas, respondeu Tadeu após um longo silêncio. Cartas para Isabela. Cartas que nunca serão enviadas, nunca serão lidas. É a única coisa que ainda consigo escrever. A confissão, tão íntima e dolorosa, criou um novo vínculo entre eles. Raquel compreendeu, então, que o ritual noturno de Tadeu no café era muito mais do que uma lembrança. Era sua forma de manter um diálogo com a ausência, de preservar a conexão com a mulher que amara. Sobre as aulas de desenho para Mariana, continuou Tadeu, mudando de assunto. Acho que seria bom para ela. Ela precisa de uma presença feminina na vida dela. Alguém que entenda essa sensibilidade artística que herdou da mãe e que eu, por mais que tente, não consigo nutrir completamente. Eu adoraria, respondeu Raquel, sentindo uma responsabilidade que ia além de simplesmente ensinar técnicas de desenho. Mas preciso ser honesta com você, Tadeu. Faz anos que não pego em pincéis seriamente. Não sei se sou a pessoa mais adequada. Você é exatamente a pessoa adequada, interrompeu ele, com uma certeza que a surpreendeu. Porque você entende o que é ter a arte adormecida dentro de si. Talvez vocês duas possam despertar isso uma na outra. Quando Tadeu se despediu, prometendo trazer Mariana para a primeira aula na tarde seguinte, Raquel fechou a porta e encostou-se nela, coração acelerado. Pela primeira vez em anos, sentiu um formigamento nas pontas dos dedos, aquela inquietação familiar que no passado só se acalmava quando ela transferia para a tela as imagens que fervilhavam em sua mente. Naquela noite, horas antes de seu turno no café começar, Raquel abriu uma caixa empoeirada que mantinha debaixo da cama. Dentro, pincéis endurecidos pelo tempo, tubos de tinta ressecados, paletas manchadas de cores há muito esquecidas.
Tocou cada item com reverência, como quem reencontra velhos amigos. Em seu apartamento na parte histórica da cidade, Tadeu observava Mariana dormir, o caderno de desenhos ainda apertado contra o peito. Na mesa de cabeceira, um retrato de Isabela parecia sorrir com aprovação. Pela primeira vez em 3 anos, ele permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, houvesse espaço em suas vidas para algo além da saudade. A primeira aula de desenho aconteceu na varanda dos fundos do Café Iemanjá, um espaço pequeno, mas aconchegante, que Dona Conceição havia oferecido com entusiasmo quando soube do projeto. A senhora de 70 anos, com seus cabelos brancos sempre presos em um coque impecável, tinha um carinho especial por Raquel desde que a acolhera 2 anos atrás, oferecendo não apenas um emprego, mas também o pequeno quarto nos fundos do estabelecimento. Essa menina precisa voltar a pintar, comentou Dona Conceição com Tadeu, enquanto observavam Raquel preparar os materiais para a aula. Desde que chegou aqui, carrega uma tristeza nos olhos que só a arte pode curar. Tadeu assentiu, compreendendo perfeitamente o que a senhora queria dizer. Reconhecia em Raquel o mesmo vazio que ele próprio carregava, o vazio de quem abandona sua vocação, de quem silencia sua própria voz. Mariana chegou carregando não apenas seu caderno de desenhos, mas também uma caixa de madeira entalhada, visivelmente antiga e bem cuidada. Encontrei no sótão escondida atrás dos livros do papai, explicou ela colocando a caixa sobre a mesa. Eram da mamãe. Raquel abriu a caixa com cuidado. Dentro estavam pincéis de alta qualidade, aquarelas importadas, lápis de cor profissionais, um conjunto completo que revelava o investimento de Isabela em sua arte. Sua mãe era muito talentosa, comentou Raquel manuseando os materiais com reverência. Papai disse que posso usar. Disse que a mamãe ia gostar que eles não ficassem guardados para sempre. Tadeu, que observava a cena a alguns passos de distância, sentiu um nó na garganta. Havia sido difícil abrir aquela caixa, tocar nos pertences de Isabela, sentir novamente o cheiro suave de cravo que sempre acompanhava seus materiais de desenho. Mas ao ver o entusiasmo de Mariana, soube que era a decisão certa. Vou deixar vocês à vontade, disse ele, percebendo que sua presença poderia inibir a filha. Tenho alguns assuntos para resolver no centro da cidade. Aqueles assuntos eram, na verdade, uma desculpa. Tadeu precisava de espaço para processar as mudanças que começavam a acontecer em sua vida cuidadosamente estruturada. Desde a partida de Isabela, havia construído uma rotina que, embora dolorosa, era previsível e segura. Agora, com a entrada de Raquel em suas vidas, sentia as fundações dessa segurança tremerem. Enquanto caminhava pelas ruas de pedra de Paraty, acabou encontrando Carlos Eduardo, seu antigo editor, que passava férias na cidade histórica. Não acredito, Tadeu Ribeiro em carne e osso, exclamou Carlos, abraçando-o com genuína alegria. Pensei que tinha se transformado em lenda urbana, homem. 5 anos sem dar notícias. Tadeu sorriu constrangido. A vida tomou outros rumos, Carlos. E que rumos foram esses? O mundo literário ainda sente sua falta, sabia? O Silêncio das Conchas continua sendo reeditado. Está na 20ª edição agora. A menção ao seu último romance publicado trouxe uma onda de memórias. Havia finalizado o manuscrito semanas antes do diagnóstico de Isabela, e o lançamento coincidiu com os primeiros tratamentos. Ela não viveu para ver o sucesso do livro. Não escrevo mais, confessou Tadeu, enquanto se sentavam em um café, na Praça Central. Não consigo. Carlos estudou o amigo com olhos perspicazes. É sobre Isabela, não é? Ainda não superou. Não é algo que se supera, Carlos. É algo com que se aprende a conviver. O editor assentiu, compreensivo. E como está a Mariana? Crescendo, desenhando, cada dia mais parecida com a mãe. E você? Além de não escrever, o que tem feito? A pergunta pegou Tadeu desprevenido. O que tinha feito nos últimos 5 anos, além de criar Mariana e lamentar a ausência de Isabela? Sua vida havia se resumido a sobreviver, dia após dia, sem permitir-se novos sonhos ou possibilidades.
Estou começando a reaprender algumas coisas, respondeu pensando em Raquel no café Iemanjá, nas pequenas mudanças que começavam a colorir sua existência monocromática. Enquanto isso, na varanda do café, Raquel surpreendia-se com o talento, a natural de Mariana. A menina tinha um olhar apurado para detalhes e uma capacidade impressionante de capturar expressões. "Quero desenhar você", declarou Mariana, após concluírem os exercícios básicos de luz e sombra. "Eu? Por quê?" "Porque você tem um rosto interessante. Triste, mas com um sorriso escondido nos cantos da boca, e seus olhos mudam de cor dependendo da luz." A observação astuta fez Raquel sorrir. "Você enxerga muito para alguém tão jovem." Mamãe dizia que artistas precisam ver além do óbvio. Mariana começou a esboçar o rosto de Raquel com traços rápidos e seguros. "Papai também diz isso nos livros dele, que a verdade está nos detalhes que a maioria das pessoas não percebe." "Você leu os livros do seu pai?" "Todos. Várias vezes." Mariana continuava desenhando concentrada. "Meu favorito é Marés de Setembro. É sobre um faroleiro que se apaixona por uma bióloga marinha que estuda as tartarugas na ilha onde ele vive. É triste e bonito ao mesmo tempo." "Também é meu favorito", confessou Raquel, lembrando-se das noites em que se perdera nas páginas daquele romance, sentindo as palavras de Tadeu como companhia em sua própria solidão. "Você sabia que a bióloga do livro é inspirada na minha mãe?" Papai nunca admitiu, mas é óbvio. Ela estudava biologia marinha antes de se tornar arquiteta. Essa revelação surpreendeu Raquel. De repente, fragmentos do romance ganharam nova luz em sua mente. A dedicação da protagonista, sua paixão pelo mar, seu modo peculiar de enxergar o mundo. Tinha lido sem saber um retrato literário de Isabela. "Por que seu pai parou de escrever, Mariana?" A menina parou de desenhar, pensativa. "Acho que as histórias dele sempre vinham da mamãe. Ela era sua musa, como dizem nos filmes. Quando ela partiu, as histórias foram junto." A sabedoria daquela criança era desconcertante. Raquel sentiu uma onda de empatia por Tadeu. Compreendia agora, mais profundamente, o vazio que ele carregava. Não era apenas a perda da esposa, mas também a perda de sua fonte de inspiração, de sua conexão com a própria criatividade. "E você, por que parou de pintar?" A pergunta direta de Mariana trouxe Raquel de volta ao momento presente. "É uma história complicada. Tenho 9 anos, não 4. Posso entender histórias complicadas." Raquel sorriu, reconhecendo a determinação no olhar da menina. "Eu tinha uma exposição importante em São Paulo, na galeria mais prestigiada da Vila Madalena. Era minha grande chance. Na noite da abertura, um crítico muito influente disse, na frente de todos, que meu trabalho era derivativo e sem alma. Que eu nunca seria mais que uma imitadora medíocre." "E você acreditou nele?" Mariana parecia genuinamente indignada. Quando alguém diz algo assim na frente de muitas pessoas e essas pessoas começam a olhar para você com pena ou desdém, sim, é difícil não acreditar. "Meu pai sempre diz que críticos são pessoas que não conseguiram criar suas próprias obras, então passam a vida julgando as dos outros." Raquel não pôde deixar de rir. "Seu pai é um homem sábio." "Às vezes", concordou Mariana voltando ao seu desenho. "Outras vezes, é teimoso como uma mula." Quando Tadeu retornou, horas depois, encontrou uma cena que o deixou sem fôlego. Raquel e Mariana lado a lado, cada uma com seu cavalete, pintando o pôr do sol que tingia de dourado as águas da Baía de Paraty. Havia uma sintonia entre elas, um entendimento silencioso que só existe entre pessoas que compartilham a mesma paixão. "Papai", exclamou Mariana ao vê-lo. "Olha o que estamos fazendo. Raquel me ensinou a misturar cores para conseguir aquele laranja exato do céu." Tadeu aproximou-se observando os 2 quadros. O de Mariana era surpreendentemente bom para sua idade, cores vibrantes, pinceladas ousadas, uma energia que transbordava da tela. Já o de Raquel, havia algo hipnotizante. Nele, uma melancolia suave que transformava o pôr do sol não apenas em um fenômeno natural, mas em uma metáfora visual para a transição entre momentos da vida. "São lindos", disse ele,
genuinamente impressionado. Ambos. Raquel vai me ensinar a pintar pessoas na próxima aula, informou Mariana entusiasmada. Disse que posso usar as tintas da mamãe, já que você permitiu. Tadeu trocou um olhar com Raquel, um olhar carregado de gratidão. A Isabela ficaria feliz em ver suas tintas sendo usadas de novo, especialmente por Mariana. Ela tinha muito talento, comentou Raquel. Pelos materiais que guardava e pelo talento natural de Mariana, posso imaginar como era habilidosa. Vou te mostrar. Mariana correu para dentro, voltando momentos depois com um livro grande de capa dura. Este é o portfólio dela. Papai guarda no escritório. Tadeu pareceu momentaneamente desconfortável, como se aquela parte de sua vida com Isabela fosse íntima demais para compartilhar. Mas ao ver o orgulho no rosto da filha, ao mostrar o trabalho da mãe, relaxou. Talvez fosse hora de deixar algumas portas se abrirem. O portfólio revelava uma artista talentosa, com um olhar único para a arquitetura e natureza. Havia desenhos detalhados de construções históricas, esboços de fauna e flora brasileiras e, surpreendentemente, vários retratos de Tadeu. Alguns enquanto escrevia, outros dormindo, outros simplesmente contemplando o mar. Em cada um deles percebia-se o amor com que foram criados. Ela te observava como você observa o mundo nos seus livros, comentou Raquel suavemente, com atenção aos detalhes que revelam a essência. Tadeu assentiu, incapaz de falar. A percepção de Raquel era precisa. Isabela sempre dizia que seus desenhos eram sua forma de escrever sobre ele, assim como seus romances eram sua forma de desenhar o mundo. Na última página do portfólio, havia algo que fez Raquel conter a respiração, um esboço inacabado, datado de poucos dias antes do falecimento de Isabela. Era um retrato de Tadeu e Mariana juntos, olhando para o horizonte. Atrás deles, havia a silhueta sugerida de uma terceira pessoa, não completamente desenhada, mas claramente presente. Ela sabia que estava partindo, disse Mariana, apontando para a figura inacabada. Mas queria que soubéssemos que sempre estaria conosco, mesmo sem podermos vê-la. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Tadeu. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, as primeiras que permitia na presença de alguém além de Mariana desde o funeral de Isabela. Raquel instintivamente colocou a mão sobre a dele. Era um gesto simples, mas carregado de compreensão. Não disse nada. Não havia palavras necessárias. Aquele toque dizia tudo. Entendo sua dor. Respeito sua história. Estou aqui. Mariana observou a cena com olhos atentos, capturando em sua memória de artista aquele momento de conexão entre seu pai e Raquel. Mais tarde, quando estivesse sozinha em seu quarto, transferiria para o papel aquele instante preciso em que algo novo começava a nascer das cinzas de uma história interrompida. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Tadeu não apareceu no café Iemanjá, à 1h15 da madrugada. Em vez disso, sentou-se na varanda de sua casa, olhando as estrelas sobre a Baía de Paraty, e abriu um caderno novo. Não para escrever cartas para Isabela, mas para tentar, hesitantemente, encontrar palavras para uma nova história que, sem que percebesse, já havia começado. As aulas de pintura tornaram-se um ritual semanal que Mariana aguardava ansiosamente. A varanda dos fundos do café Iemanjá transformou-se em um pequeno ateliê improvisado, com telas em diversos estágios de conclusão apoiadas contra as paredes, potes de água colorida alinhados no parapeito e o cheiro de tinta e terebintina, impregnando o ar. Raquel surpreendeu-se com a rapidez com que voltou a sentir prazer em pintar. Era como redescobrir um idioma quase esquecido. No início, as palavras vinham com dificuldade, mas logo o vocabulário visual retornava, trazendo consigo uma fluência que pensava ter perdido para sempre. Tadeu, por sua vez, começava a aparecer, com mais frequência durante as aulas, inicialmente apenas para buscar Mariana, depois para observar o progresso de ambas, até que, gradualmente, passou a ficar durante as sessões inteiras. Sentava-se em um canto, com seu caderno no colo, ora observando, ora escrevendo.
O que tanto escreve aí? Perguntou Mariana certa tarde enquanto limpava. Seus pincéis. Notas, respondeu Tadeu evasivo. Impressões. Raquel percebeu que ele ficara desconcertado com a pergunta e mudou de assunto rapidamente, propondo um novo exercício para Mariana. Mas a curiosidade ficou. Seriam ainda cartas para Isabela? Ou estaria Tadeu finalmente permitindo-se criar novamente? A resposta veio inesperadamente, através de uma visita que agitou a pacata rotina de Paraty. Não acredito que você está morando neste fim de mundo. A voz estridente de Patrícia Vasconcelos ecoou pelo café Iemanjá numa tarde tranquila de quarta-feira. Quando Carlos me disse que te encontrou aqui, achei que estava brincando. Tadeu, que tomava um café enquanto esperava Mariana terminar sua aula com Raquel, empalideceu visivelmente ao ver a mulher que entrava no estabelecimento como um furacão. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente alinhados e roupas de grife, Patrícia destoava completamente da simplicidade rústica do local. Patrícia, murmurou ele, levantando-se por educação. Que surpresa! Surpresa! Ela riu, jogando a cabeça para trás em um gesto teatral. Depois de me ignorar por 5 anos, é só isso que tem a dizer. Raquel e Mariana, que estavam na varanda dos fundos, ouviram a comoção e se aproximaram, curiosas. Patrícia, este não é o momento nem o lugar, disse Tadeu, visivelmente desconfortável. E quando seria? Você simplesmente desapareceu, Tadeu, no auge da sua carreira, no auge do nosso... Ela parou ao notar a presença de Mariana. Oh, esta deve ser sua filha. Como cresceu? A última vez que te vi, você era apenas um bebê. Mariana olhou para a desconhecida com desconfiança, instintivamente aproximando-se de Raquel. Esta é Patrícia Vasconcelos, apresentou Tadeu relutante. Uma antiga colega do meio editorial. Colega? Patrícia ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Éramos muito mais que colegas, Tadeu, e você sabe disso. Ou já esqueceu os lançamentos de livros, as noites em que revisávamos seus manuscritos, os planos que fazíamos? Um silêncio desconfortável tomou conta do café. Dona Conceição, percebendo a tensão, aproximou-se com uma bandeja. Aceita um café, minha senhora? Temos um bolo de fubá fresquinho também. Não, obrigada, respondeu Patrícia, sem desviar os olhos de Tadeu. Vim apenas para uma conversa rápida com nosso ilustre escritor desaparecido. Tadeu suspirou resignado. Mariana, por que você e Raquel não continuam a aula enquanto converso com a Patrícia? Não vamos demorar. Mas, pai... Está tudo. Bem, querida, são apenas assuntos de trabalho antigos. Raquel percebeu a mentira, mas conduziu Mariana gentilmente de volta à varanda. A menina, entretanto, parecia perturbada, como se a presença daquela mulher representasse uma ameaça ao frágil equilíbrio que haviam construído nas últimas semanas. Quem é ela? Perguntou Mariana assim que estavam longe o suficiente. Não sei exatamente, respondeu Raquel sincera, mas parece ser alguém do passado do seu pai, do tempo em que ele ainda escrevia e publicava. Não gostei dela, declarou Mariana, categórica. Ela olha para o papai como se ele fosse dela. A perspicácia da observação não surpreendeu Raquel. Mariana sempre captava nuances emocionais com uma precisão impressionante. Seu pai é um homem admirado, Mariana. É natural que tenha pessoas do passado que sintam sua falta. Você também sente falta dele quando ele não está por perto? A pergunta direta, típica de Mariana, pegou Raquel desprevenida. Sim, sinto, admitiu, percebendo que era verdade. Seu pai tem uma presença tranquila que faz bem ter por perto. Satisfeita com a resposta, Mariana voltou a se concentrar em sua pintura. Um retrato de Dona Conceição que capturava perfeitamente a bondade nos olhos da senhora. Enquanto isso, na mesa mais afastada do café, Tadeu enfrentava o passado, que havia deixado em São Paulo. 5 anos, Tadeu. 5 anos sem uma palavra, dizia Patrícia em voz baixa, mas intensa. Você sabe o quanto me magoou? O quanto me preocupei? Precisei me afastar de tudo, Patrícia. De São Paulo, do meio literário, de nós. Entendo que a perda de Isabela tenha sido devastadora, mas desaparecer assim, cortar todos os laços... Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. Tínhamos algo especial começando, você não pode negar.
Tadeu retirou a mão suavemente. Tínhamos uma amizade profissional, Patrícia. Você era minha editora. Qualquer outra coisa que tenha imaginado. Imaginado? Ela riu, amarga. Então, as noites em que ficávamos até tarde discutindo seus manuscritos, os jantares, os planos para sua carreira internacional. Tudo isso foi imaginação minha. Éramos amigos, colegas, nada mais. E Isabela sabia disso? O tom provocativo fez Tadeu enrijecer. Não distorça as coisas. Isabela confiava em mim completamente assim, como eu nela. Patrícia estudou o rosto de Tadeu, buscando brechas em sua determinação. Vi os rascunhos do seu novo trabalho no escritório de Carlos. Ele me mostrou o que você enviou na semana passada. Essa revelação fez Tadeu empalidecer. Ele não tinha o direito. Pelo contrário, a editora ainda tem contrato com você, lembra? Carlos está apenas cumprindo seu papel. Ela fez uma pausa, calculada. É bom, Tadeu. Diferente do que você escrevia antes, mais maduro, mais denso, mas ainda tem sua marca inconfundível. Tadeu permaneceu em silêncio, desconcertado pela exposição de algo que considerava íntimo demais para compartilhar. Voltei a escrever recentemente, admitiu finalmente. Mas são apenas fragmentos, nada concreto. E não dei autorização para Carlos mostrar a ninguém. Ele está animado e com razão. Sabe o frenesi que seria o retorno de Tadeu Ribeiro ao cenário literário? Patrícia inclinou-se para a frente, intensificando o olhar. Vim aqui para te levar de volta, Tadeu. Para São Paulo, para sua carreira, para mim. No outro lado do café, Mariana observava a interação com preocupação crescente. Mesmo sem ouvir a conversa, podia sentir a tensão entre seu pai e a visitante. Ela vai levar o papai embora, disse, abruptamente, largando o pincel. O quê? Não, Mariana. Claro que não, tentou tranquilizar Raquel. Seu pai jamais deixaria. Você. Não é isso. Ela quer levá-lo de volta para a vida dele antes da mamãe partir. Para os livros, para São Paulo, para longe de Paraty. A voz de Mariana tremia ligeiramente. Longe de nós. A intuição da menina era tão precisa que Raquel sentiu um aperto no peito. Ela própria havia percebido a dinâmica entre Tadeu e a visitante, a familiaridade, a intimidade de quem compartilhou mais que conversas profissionais. Seu pai construiu uma vida aqui com você, disse Raquel, tentando convencer a si mesma tanto quanto a Mariana. E ele parece feliz. Agora sim, concordou Mariana. Com você, comigo, com nossas aulas de pintura. Mas e se ele sentir falta de ser famoso, de ver seus livros nas vitrines? A pergunta revelava um medo profundo, o medo de não ser suficiente, de que a vida simples em Paraty não pudesse competir com o brilho da carreira literária que Tadeu abandonara. Seu pai te ama mais que qualquer coisa no mundo, Mariana. Mais que a fama, mais que os livros, mais que qualquer outra pessoa. Mais que você. A pergunta direta, feita com olhos grandes e sinceros, fez Raquel engasgar-se. Mariana, eu e seu pai somos apenas... Vocês se gostam, interrompeu a menina, com a certeza das crianças. Vejo como ele olha para você quando está pintando. É o mesmo jeito que olhava para a mamãe nos desenhos dela. Raquel sentiu o rosto queimar. Era verdade que algo estava crescendo entre ela e Tadeu, algo delicado, não declarado, mas palpável. Pequenos gestos, olhares que se demoravam, conversas que se estendiam madrugada adentro no café após o expediente. Mas havia também o peso da história dele com Isabela, a responsabilidade de não complicar ainda mais a vida emocional de Mariana. Seu pai e eu somos amigos que estão se conhecendo melhor, respondeu cautelosamente. E, independente do que aconteça entre nós, nada vai mudar o amor que ele tem por você. Na mesa do café, Tadeu colocava um ponto final na conversa com Patrícia. Minha vida é aqui agora, com Mariana. Voltei a escrever sim, mas no meu próprio ritmo, nos meus próprios termos. E essa garçonete? Perguntou Patrícia com um leve desdém. Carlos mencionou que você parecia bastante próximo dela. Raquel não é apenas uma garçonete. É uma artista talentosa, que está ajudando Mariana a desenvolver seus dons.
E ajudando você a superar Isabela, pelo visto. A crueldade do comentário fez Tadeu levantar-se abruptamente. Nossa conversa acabou, Patrícia. Agradeço a visita, mas tenho compromissos agora. Patrícia também se levantou, ajustando a bolsa cara no ombro. Pense no que eu disse, Tadeu. São Paulo sente sua falta. Eu sinto sua falta. Ela se aproximou, depositando um beijo no rosto dele, perto demais da boca. Estarei no grande hotel até domingo. Você sabe onde me encontrar. Após a saída teatral de Patrícia, o café caiu em um silêncio pesado. Tadeu permaneceu imóvel, por alguns instantes, como se processando o que acabara de acontecer. Depois caminhou lentamente até a varanda, onde Raquel e Mariana fingiam concentrar-se em suas pinturas. Desculpem a interrupção, disse ele, tentando soar casual. Patrícia é intensa. Ela era sua namorada? A pergunta direta de Mariana fez Tadeu engasgar. Não, claro que não. Ela era minha editora em São Paulo, trabalhávamos juntos. Ela queria ser sua namorada, afirmou Mariana com convicção. Dava para ver pelo jeito que olhava para você. Tadeu trocou um olhar constrangido com Raquel, que tentava esconder um sorriso. As coisas são mais complicadas no mundo adulto, Mari, explicou ele, sentando-se entre as duas. Às vezes as pessoas confundem admiração profissional com outros tipos de sentimentos. Ela vai te levar embora? A vulnerabilidade na voz de Mariana fez o coração de Tadeu apertar. Ninguém vai me levar para lugar nenhum, garantiu abraçando a filha. Meu lugar é aqui, com você. E com a Raquel, insistiu Mariana, olhando de um para o outro. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Raquel sentiu o rosto queimar novamente, incapaz de desviar os olhos de Tadeu. Sim, respondeu ele finalmente, sem quebrar o contato visual com Raquel. Com vocês duas, se ela quiser. Aquela noite, após colocar Mariana para dormir, Tadeu fez algo que não fazia há anos. Foi até a estante de livros da sala e retirou um exemplar desgastado de Marés de Setembro, seu romance mais aclamado. Folheou as páginas amareladas pelo tempo, redescobrindo frases e parágrafos que havia escrito em outra vida. Na página de dedicatória, as palavras que havia escrito para Isabela. Para você, que me ensinou a ver o extraordinário no comum, o eterno no efêmero e o amor em tudo. Fechou o livro e foi até a escrivaninha, onde um novo manuscrito começava a tomar forma. As palavras ainda vinham com dificuldade, mas vinham, não mais como cartas para um passado irrecuperável, mas como uma história nova, ainda sem nome, sobre recomeços e segundas chances. Em seu quarto, Mariana abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou um envelope amarelado. Dentro, uma carta que havia encontrado meses atrás, escondida entre os livros de sua mãe. Uma carta que ainda não havia mostrado a ninguém, nem mesmo a seu pai. A caligrafia delicada de Isabela cobria a página com palavras que Mariana já sabia de cor. Minha pequena Mariana, quando você encontrar esta carta, provavelmente já terei partido. Há coisas na vida que não podemos mudar, por mais que desejemos. Mas há algo que quero que saiba. Seu pai é o homem mais capaz de amar que já conheci. E esse amor, agora concentrado em você, um dia poderá se expandir novamente. Quando isso acontecer, não tenha medo. Não se sinta culpada. O coração tem uma capacidade infinita de crescer, e novas pessoas em nossa vida não diminuem o espaço das que já amamos. Apenas aumentam o tamanho do amor que somos capazes de sentir. Estarei sempre com vocês, não como uma sombra do passado, mas como uma luz que abençoa o futuro. Com todo o meu amor, mamãe. Mariana dobrou cuidadosamente a carta e a devolveu ao envelope. Talvez fosse hora de compartilhar aquelas palavras com seu pai. E talvez, apenas talvez, Raquel fosse exatamente a pessoa que sua mãe havia previsto em sua sabedoria final. A visita de Patrícia deixou marcas sutis, mas perceptíveis, na dinâmica que se estabelecera entre Tadeu, Raquel e Mariana. Como ondas, após o impacto de uma pedra na água, círculos de inquietação se espalhavam silenciosamente. Tadeu parecia mais pensativo, às vezes ausente mesmo quando fisicamente presente. Raquel, por sua vez,
tentava disfarçar uma insegurança crescente, questionando-se sobre seu lugar na vida daquele homem com um passado tão denso e uma carreira adormecida que, ao que tudo indicava, começava a despertar. Numa manhã de domingo, 2 semanas após a visita de Patrícia, Mariana surpreendeu o pai com um pedido inusitado. Quero ir ao cemitério visitar a mamãe. Tadeu, que preparava o café da manhã, quase derrubou a xícara que segurava. Desde o sepultamento de Isabela, Mariana nunca havia pedido para visitar o túmulo da mãe. Na verdade, durante muito tempo, a menina sequer mencionava diretamente a ausência materna, como se, ao não falar sobre o assunto, pudesse evitar a realidade da perda. Tem certeza, filha? Podemos ir outro dia, se preferir. Não precisa ser hoje. Tem que ser hoje, insistiu Mariana com uma determinação que não admitia contestação. É importante. Tadeu assentiu, respeitando a decisão da filha. Combinou de se encontrarem em 1 hora, tempo suficiente para ambos se prepararem emocionalmente para aquela visita. O cemitério de Paraty ficava num terreno elevado, de onde se podia vislumbrar tanto o centro histórico quanto a baía. Era um lugar sereno, com árvores antigas proporcionando sombra e pássaros que pareciam não se importar com a natureza solene do local. Isabela estava sepultada em um túmulo simples, de mármore branco, com uma placa onde se lia apenas seu nome, datas de nascimento e falecimento, e a frase que ela mesma havia escolhido: "O amor é a única parte de nós que permanece." Tadeu observou Mariana aproximar-se do túmulo com passos decididos, carregando um pequeno buquê de hibiscos, vermelhos, as flores favoritas de Isabela. A menina depositou as flores cuidadosamente e então, para a surpresa de Tadeu, retirou da bolsa um envelope amarelado. "Pai, preciso te mostrar uma coisa", disse ela, estendendo o envelope. "Encontrei isto escondido no livro de arquitetura colonial brasileira que a mamãe estava estudando antes de partir." Tadeu pegou o envelope com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a caligrafia de Isabela. Seu nome estava escrito na frente, com a letra delicada e precisa que tantas vezes havia admirado em anotações e bilhetes deixados pela casa. Quando você encontrou isso?" "Há alguns meses, mas não sabia se devia te mostrar." "Agora, sei que sim." Tadeu sentou-se no banco de pedra próximo ao túmulo, sentindo as pernas fraquejarem. Abriu o envelope com cuidado reverente, como quem manuseia uma relíquia sagrada. Dentro, havia 2 cartas, uma endereçada a ele, outra a Mariana. "Você já leu a sua?" perguntou com voz embargada. Mariana assentiu. "Muitas vezes. É por isso que sei que preciso te mostrar a sua agora." Tadeu desdobrou a carta lentamente, preparando-se para o impacto de reencontrar, após tanto tempo, as palavras da mulher que amara profundamente. A carta era extensa, escrita em várias páginas, com a letra de Isabela se tornando mais trêmula ao longo do texto, evidenciando o esforço físico que representava naqueles últimos dias. "Meu amado Tadeu", começava a carta, "se você está lendo isto, significa que o inevitável aconteceu e eu parti antes do que gostaríamos. Há tanto que gostaria de ter dito, tantos momentos que queria ter vivido ao seu lado e com nossa pequena Mariana. Mas a vida, em sua sabedoria às vezes cruel, tem outros planos." Tadeu sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto enquanto lia os parágrafos em que Isabela relembrava momentos especiais de sua vida juntos. O primeiro encontro no café Iemanjá, quando ela entrou encharcada pela chuva. A noite em que ele leu para ela trechos de seu primeiro romance, ainda não publicado. O dia em que descobriram que seriam pais. As madrugadas em que se revezavam com Mariana bebê, tentando fazê-la dormir. Mas foi ao chegar à metade da carta que Tadeu sentiu como se Isabela estivesse ali, falando diretamente com ele, atravessando o abismo do tempo e da ausência. "Tadeu, meu amor, você provavelmente está se punindo de alguma forma. Conheço você bem demais para não saber que assumiu toda a culpa pela minha condição. Que se pergunta diariamente se poderia ter feito algo diferente, se poderia ter me salvado de alguma maneira. A resposta é não. Não havia nada a fazer, e você precisa aceitar isso para seguir em frente."
Não apenas por você, mas principalmente por Mariana, que precisará de um pai pleno, não de uma sombra de homem consumido pela culpa e pelo luto. As palavras atingiram Tadeu como um soco no estômago, expondo verdades que ele tentara ignorar por anos. Isabela sempre tivera essa capacidade de enxergar através dele, de nomear seus demônios mais íntimos. Sei também que você provavelmente abandonou a escrita, continuava a carta, que fechou essa parte essencial de quem você é, talvez por achar que suas histórias eram de alguma forma ligadas a mim, que sem minha presença as palavras perderiam o sentido. Isso me entristece profundamente, meu amor. Seus livros nunca foram sobre mim. Eram sobre você, sobre sua forma única de enxergar o mundo, de captar nuances e transformá-las em narrativas que tocam o coração das pessoas. Não permita que esse dom se perca. Não permita que minha partida silencie sua voz. Tadeu precisou parar por alguns momentos, sobrepujado pela emoção. Mariana aproximou-se, sentando-se ao seu lado no banco, seu pequeno braço envolvendo os ombros do pai em um gesto de conforto surpreendentemente maduro. Quando conseguiu retomar a leitura, Tadeu deparou-se com o trecho que, suspeitava, era o verdadeiro motivo pelo qual Mariana decidira mostrar-lhe a carta naquele momento específico. E por fim, meu amado, quando o tempo suavizar a dor e você começar a sentir novamente aquela inquietação no coração, aquela vontade de compartilhar, mais que a solidão, não resista. Não se sinta culpado. Não pense que está me traindo ou desonrando minha memória. Pelo contrário, nada me faria mais feliz do que saber que você encontrou alguém que desperta novamente sua capacidade de amar, de sorrir, de viver plenamente. Alguém que possa ser uma presença feminina na vida de Mariana, não para me substituir, ninguém jamais ocupará meu lugar como mãe, mas para trazer novos tipos de amor e aprendizado para nossa filha. Peço apenas que seja alguém de alma sensível, que compreenda a arte que existe em você e em Mariana, que respeite o passado sem temê-lo. Talvez você já tenha encontrado esta pessoa quando ler esta carta. Se for o caso, saiba que tem minha bênção, meu amor. A vida é para os vivos e você precisa viver plenamente pelos anos que temos direito. As últimas páginas continham memórias, pedidos e esperanças para o futuro de Mariana, orientações sobre como ajudá-la a lidar com a ausência materna em diferentes fases da vida e, finalmente, uma despedida carregada de amor e serenidade diante do inevitável. Quando terminou de ler, Tadeu permaneceu em silêncio por longos minutos, as páginas tremulando levemente na brisa que vinha do mar. Mariana, paciente, esperou que o pai processasse tudo o que acabara de ler. "Por que decidiu me mostrar agora?" perguntou ele finalmente, dobrando a carta com cuidado. "Por causa da Raquel", respondeu Mariana, direta como sempre. "Você gosta dela. Ela gosta de você. Mas vocês dois ficam se olhando com cara de culpados, como se estivessem fazendo algo errado. A mamãe diz aqui que não é errado." A simplicidade da lógica infantil fez Tadeu sorrir em meio às lágrimas. "As coisas não são tão simples assim, Mari. São sim adultos que complicam tudo." Ela apontou para a carta. "A mamãe não complicou. Ela entendeu que a vida continua, mesmo quando alguém que amamos parte. Ela queria que fôssemos felizes." Tadeu abraçou a filha, maravilhado com a sabedoria que emanava daquela pequena pessoa que ajudara a criar. "Quando foi que você ficou tão crescida?" "Sempre fui", respondeu ela com um sorriso maroto. "Só você que não percebia." Ao retornarem do cemitério, Tadeu sentia-se diferente, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. As palavras de Isabela haviam concedido uma absolvição que ele não sabia que precisava tão desesperadamente. Não apenas a permissão para seguir em frente romanticamente, mas também para retomar sua escrita, sua verdadeira vocação. Naquela mesma tarde, Mariana insistiu em ir ao café Iemanjá, mesmo não sendo dia de aula de pintura. Tadeu compreendeu a intenção da filha, mas não a contrariou. Talvez fosse realmente hora de ser honesto com seus sentimentos. Encontraram Raquel na varanda dos fundos, trabalhando em uma nova tela, um retrato de Mariana que capturava perfeitamente a dualidade da menina.
a maturidade precoce nos olhos, a inocência infantil no sorriso. Não esperava vocês hoje, disse ela, surpresa, mas visivelmente feliz com a visita inesperada. Fomos visitar a mamãe no cemitério, anunciou Mariana, sem rodeios. E o papai leu uma carta importante que ela deixou. Raquel olhou para Tadeu, confusa com a informação e incerta sobre como reagir. Ele parecia diferente, mais leve, mais presente, como se algo fundamental tivesse mudado dentro dele. Mariana, por que você não vai ajudar Dona Conceição na cozinha? Ela estava fazendo aqueles brigadeiros que você adora, sugeriu Tadeu, precisando de um momento a sós com Raquel. A menina sorriu, cúmplice, e correu para dentro, deixando os adultos sozinhos na varanda ensolarada. Está tudo bem? Perguntou Raquel, preocupada com a intensidade no olhar de Tadeu. Ele aproximou-se tomando as mãos dela entre as suas. Um gesto simples, mas carregado de significado. O primeiro contato físico deliberado que iniciava desde que se conheceram. Isabela. Deixou uma carta, explicou ele, a voz mais firme do que esperava. Uma carta que Mariana encontrou há meses, mas só decidiu me mostrar hoje. O que dizia? Raquel perguntou suavemente, percebendo que algo profundamente significativo havia ocorrido. Muitas coisas, memórias, conselhos, esperanças para o futuro de Mariana. Mas também, ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Também, sua bênção para que eu seguisse em frente, para que permitisse a mim mesmo amar novamente quando estivesse pronto. Os olhos de Raquel se arregalaram ligeiramente, compreendendo as implicações daquela revelação. E você está? Pronto, quero dizer. Sua voz era quase um sussurro. Estou descobrindo que sim, respondeu Tadeu, permitindo-se um sorriso genuíno. Graças a você, graças a Mariana, graças à própria Isabela, que mesmo ausente encontrou uma forma de me libertar da culpa que me consumia. Culpa pelo quê? Por estar vivo, por ainda poder sentir, por descobrir que meu coração ainda é capaz de acelerar quando uma certa garçonete artista entra na sala, respondeu ele, com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Raquel sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Tenho sentido algo parecido. E também me sentia culpada, como se estivesse invadindo um espaço sagrado. Isabela escreveu sobre isso também, sobre como esperava que eu encontrasse alguém de alma sensível que compreendesse a arte que existe em mim e em Mariana, que respeitasse o passado sem temê-lo. Ele apertou suavemente as mãos de Raquel. Parece que ela previu você. Eu nunca tentaria substituí-la. Você sabe disso, não é? Nem para você, nem para Mariana. Claro que não, ninguém poderia. Mas isso não significa que não haja espaço para algo novo, algo diferente, mas igualmente valioso. Da porta da varanda, Mariana observava a cena com um sorriso satisfeito, as mãos sujas de chocolate denunciando que os brigadeiros de Dona Conceição já haviam sido devidamente provados. Ao seu lado, a senhora idosa também sorria, seus olhos experientes reconhecendo o nascimento de algo bonito. Finalmente, murmurou Dona Conceição. Achei que iam demorar mais uns 6 meses, do jeito que são teimosos. Adultos são complicados, concordou Mariana, com um suspiro exagerado de exasperação. Na varanda, alheios aos observadores, Tadeu e Raquel conversavam com uma nova liberdade, compartilhando medos e esperanças, estabelecendo os contornos delicados do que começava a florescer entre eles. Não havia pressa nem expectativas grandiosas, apenas a compreensão mútua de que, às vezes, a vida oferece segundas chances quando menos esperamos. Preciso te mostrar algo, disse Tadeu, após um longo momento de conversa. Não contei a ninguém ainda, nem mesmo a Mariana, mas voltei a escrever, de verdade. Um novo romance? Perguntou Raquel, genuinamente interessada. Sim, ainda está no início, mas as palavras estão voltando. Diferente de antes, mas maduras, talvez. É uma história sobre recomeços, sobre encontrar beleza após a tempestade. Parece apropriado, comentou Raquel com um sorriso suave. Não posso esperar para ler. Serás a primeira, prometeu ele. Mas em troca quero ver suas novas telas,
As que você pinta de madrugada quando acha que ninguém está olhando. Raquel arregalou os olhos, surpresa. Como sabe sobre elas? Dona Conceição me contou. Disse que depois do expediente, quando todos vão embora, você fica pintando até o amanhecer. Ele sorriu, compreensivo. Arte noturna, criação na solidão. Conheço bem esse processo. São apenas experimentos, esquivou-se ela. Nada pronto, para ser visto. A arte nunca está realmente pronta, apenas abandonada em um estado aceitável, citou Tadeu. Leonardo da Vinci disse algo assim, se não me engano. Na verdade foi Paul Valéry, corrigiu Raquel sorrindo. Para um escritor, você confunde bastante suas referências. Estou enferrujado, admitiu ele, rindo. Mais um motivo para ter você por perto, para me manter culturalmente atualizado. O comentário leve e descontraído carregava uma promessa implícita de futuro compartilhado, de caminhos que se entrelaçam. Raquel sentiu um calor se espalhar pelo peito. Não a paixão arrebatadora dos romances que Tadeu escrevia, mas algo mais sustentável, mais maduro. A sensação de encontrar um porto seguro após longa tempestade. Do outro lado da varanda, Mariana finalmente decidiu interromper o momento, correndo para junto deles com a energia típica da infância. Já conversaram o suficiente? Porque eu tive uma ideia incrível para nossa próxima pintura. Tadeu e Raquel trocaram um olhar cúmplice, ambos reconhecendo que, qualquer que fosse o caminho que decidissem trilhar juntos, Mariana seria sempre o centro, a prioridade, o elo, mais precioso. Mal posso esperar para ouvir, respondeu Raquel, abrindo espaço para que a menina se sentasse entre eles. E assim, sob o sol ameno de Paraty, 3 almas marcadas por perdas diferentes começavam a vislumbrar a possibilidade de uma nova configuração de família. Não para substituir o que foi perdido, mas para honrar o passado enquanto construíam, pincelada por pincelada, palavra por palavra, um futuro inesperado, mas cheio de promessas. A notícia espalhou-se rapidamente por Paraty, como costuma acontecer em cidades pequenas, onde até o vento parece sussurrar segredos. Tadeu Ribeiro, o homem reservado que todos conheciam apenas como pai dedicado de Mariana, era na verdade um aclamado escritor. E mais, estava não apenas escrevendo novamente, mas também envolvido romanticamente com Raquel, a garçonete artista do café Iemanjá. As especulações iam desde teorias conspiratórias, ele estava escondido por causa de algum escândalo literário, até romances inventados. Dizem que ela é uma musa misteriosa que apareceu do nada para inspirá-lo. A verdade, como sempre, era muito mais simples e muito mais complexa ao mesmo tempo. Raquel e Tadeu haviam decidido construir sua relação com calma, respeitando o ritmo um do outro e principalmente as necessidades emocionais de Mariana. Não moravam juntos, não faziam planos grandiosos para o futuro, mas estavam presentes na vida um do outro de formas significativas e constantes. As aulas de pintura haviam se expandido. Agora não eram apenas Mariana e Raquel que pintavam na varanda dos fundos do café, mas também outros moradores de Paraty que, inspirados pelo renascimento artístico que testemunhavam, desejavam explorar sua própria criatividade. Dona Conceição, observando o sucesso da iniciativa, sugeriu que transformassem o depósito desativado ao lado do café em um pequeno ateliê comunitário. Você poderia dar aulas regulares, propôs a senhora a Raquel, enquanto preparavam o café da manhã. Cobrar uma taxa modesta. Seria bom para você e para a cidade. Raquel hesitou. A ideia de assumir-se novamente como artista, de posicionar-se como alguém capaz de ensinar e influenciar, ainda despertava inseguranças profundas. Não sei se estou pronta para isso, Dona Conceição. Uma coisa é ajudar Mariana, outra é me expor dessa forma. Querida, você já se expõe toda vez que coloca um pincel na tela. A diferença é que agora outras pessoas poderiam se beneficiar do seu talento. A senhora fez uma pausa, ajustando os óculos para observar melhor a jovem. O que você realmente teme não é o fracasso, é? Raquel suspirou, reconhecendo a perspicácia da mulher que se tornara uma figura materna em sua vida. Tenho medo de me decepcionar novamente,
de me empolgar, acreditar e então descobrir que não sou o suficiente. Como aconteceu em São Paulo? Exatamente. Construí tantos sonhos, investi tudo o que tinha, financeira e emocionalmente, naquela exposição. E bastou uma crítica negativa para que tudo desmoronasse. Dona Conceição balançou a cabeça em desaprovação. E você deu a um único homem o poder de definir seu valor como artista? A pergunta atingiu Raquel como um tapa gentil, despertando-a para uma verdade que no fundo já conhecia. Havia permitido que a opinião de um crítico arrogante silenciasse sua voz criativa por anos. Quando você serve café aqui, Raquel, e alguém não gosta, você para de fazer café para todos os outros clientes? Continuou a senhora, implacável em sua lógica simples e certeira. Claro que não. Então, por que faria isso com sua arte? Por que privaria o mundo, e principalmente a si mesma, de algo que te traz tanta alegria apenas porque uma pessoa não soube apreciar? A conversa foi interrompida pela chegada de Tadeu, trazendo Mariana para mais uma aula de pintura. A menina correu para abraçar Raquel, enquanto narrava animadamente os planos para a aula do dia. Vamos pintar o mar hoje. Papai disse que podemos ir até a praia da Jabaquara para ter a vista perfeita. Os olhos de Mariana brilhavam de entusiasmo. E ele vai levar o caderno de anotações, porque disse que nossa pintura pode inspirar uma cena do novo livro dele. Tadeu aproximou-se, sorrindo diante da empolgação da filha. Se não for muito incômodo para você, Raquel, sei que tínhamos combinado pintar aqui hoje. Acho uma ideia maravilhosa, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Depois, voltando-se para Dona Conceição, acrescentou: e quando voltarmos, quero conversar sobre aquela ideia do ateliê. Acho que você pode estar certa. O sorriso da senhora se alargou, satisfeito. Eu geralmente estou, querida. Você é que demora a perceber. A praia da Jabaquara, com suas águas calmas e areia clara, oferecia uma vista perfeita da Baía de Paraty. Montaram os cavaletes na sombra de coqueiros, com o mar azul esverdeado à frente e as montanhas da Serra do Mar ao fundo, criando um cenário de perfeito equilíbrio entre água, terra e céu. Enquanto Raquel ajudava Mariana a preparar as tintas, ensinando-a a misturar os tons exatos para capturar as nuances do mar tropical, Tadeu observava a cena, absorvendo cada detalhe. O vento suave que bagunçava os cabelos de ambas, a concentração, no rosto da filha, a paciência e delicadeza nos gestos de Raquel. Em seu caderno, as palavras fluíam com uma facilidade que não experimentava há anos. Há pessoas que entram em nossas vidas não para preencher vazios, mas para mostrar que certos espaços nunca estiveram realmente vazios, apenas adormecidos, esperando o toque certo para despertar. Helena observava Laura ensinando sua filha a capturar o mar em tinta e tela, e compreendia, finalmente, que o coração não era um recipiente de capacidade limitada, mas um universo em constante expansão. No que está pensando? A voz de Raquel interrompeu seus pensamentos. Ela havia se aproximado silenciosamente, deixando Mariana concentrada em seu trabalho. Em como a vida é imprevisível, respondeu Tadeu, fechando o caderno. Há 3 meses, eu me considerava apenas um pai viúvo tentando criar sua filha o melhor possível, convivendo com fantasmas e arrependimentos. Agora estou escrevendo novamente, vendo Mariana florescer como artista e, encorajou Raquel quando ele hesitou, e redescobrindo partes de mim que pensei estarem perdidas para sempre. Graças a você. Raquel sentou-se ao lado dele na areia, suas mãos encontrando-se naturalmente. Acho que fizemos isso um pelo outro. Você também me ajudou a redescobrir a artista que havia silenciado dentro de mim. Falando nisso, Tadeu hesitou brevemente. Carlos me ligou ontem. A editora está oficialmente interessada no meu novo manuscrito. Querem que eu vá a São Paulo na próxima semana para discutir detalhes. Uma sombra passou rapidamente pelo rosto de Raquel. Isso é maravilhoso, Tadeu. Você merece esse reconhecimento. Mas ele conhecia-a bem o suficiente para perceber a preocupação não expressa. Não há mas. Estou genuinamente feliz por você. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras.
Apenas me pergunto como será quando você voltar aos holofotes. Se para ti continuará sendo suficiente, se nós continuaremos sendo. Suficientes? Completou ele, apertando suavemente sua mão. Raquel, entendo seu receio, especialmente depois da visita de Patrícia, mas preciso que entenda algo. Não estou voltando a escrever para recuperar fama ou sucesso. Estou escrevendo porque, graças a você e a Mariana, redescobri que as histórias são minha forma de processar o mundo. E este livro, mais que qualquer outro que já escrevi, é sobre encontrar beleza no inesperado, sobre reconstrução após a perda. É sobre nós, de certa forma. As palavras de Tadeu acalmaram parte das inseguranças de Raquel. Mas uma pergunta persistia. E Patrícia, ela estará lá, não é? Provavelmente. Ela ainda é editora sênior da empresa. Tadeu manteve o olhar firme no dela, mas o que existia entre nós, ou o que ela imaginava existir, pertence ao passado. Meu presente e espero que meu futuro estão aqui, com Mariana e com você, se assim desejar. Antes que Raquel pudesse responder, foram interrompidos por Mariana, que corria em sua direção, segurando sua tela ainda úmida. Terminei, venham ver. O quadro era surpreendente. Mariana havia capturado não apenas a paisagem física da Bahia, mas uma qualidade emocional que transcendia a técnica. Havia alegria naquelas pinceladas, uma celebração da vida que comoveu tanto Tadeu quanto Raquel. É incrível, Mari, elogiou o pai, genuinamente impressionado. Você está se tornando uma verdadeira artista. Igual a mamãe? Perguntou a menina, com um misto de esperança e insegurança. Não igual, respondeu Tadeu cuidadosamente. Sua mãe tinha seu próprio estilo, sua própria voz, e você está desenvolvendo a sua, igualmente especial, igualmente valiosa. Mariana sorriu, satisfeita com a resposta. Depois, com aquela franqueza desconcertante típica das crianças, perguntou: Vocês estavam conversando sobre a viagem para São Paulo, né? Posso ir junto? Tadeu e Raquel trocaram olhares surpresos. Como sabe sobre a viagem? Perguntou Tadeu. Ouvi você falando ao telefone ontem à noite, e depois chorei um pouquinho porque pensei que você ia embora, como a mulher loira disse. Mas depois lembrei da carta da mamãe e percebi que era bobagem. A maturidade com que Mariana enfrentava seus medos sempre surpreendia os adultos ao seu redor. Tadeu abraçou a filha, emocionado com sua resiliência. Claro que pode vir comigo. Na verdade, estava pensando que poderíamos transformar isso em uma pequena viagem. Eu tenho a reunião na editora, mas depois podemos visitar museus, galerias. Raquel também vai? Interrompeu Mariana, olhando esperançosa de um adulto para o outro. Foi a vez de Raquel se surpreender. Eu? Não sei se seria apropriado, Mari. É um compromisso profissional do seu pai e... Por favor, insistiu a menina, seria perfeito. Podíamos visitar aquela galeria famosa na Vila Madalena que você sempre fala. E quem sabe você poderia mostrar suas pinturas para as pessoas de lá. O entusiasmo de Mariana era contagiante, mas também tocava em pontos sensíveis para Raquel. A ideia de retornar a São Paulo, de revisitar o cenário de sua maior decepção profissional, era intimidante. Por outro lado, a perspectiva de fazê-lo ao lado de Tadeu e Mariana, com seu apoio e afeto, oferecia uma oportunidade de exorcizar antigos fantasmas. Acho uma ideia excelente, comentou Tadeu, percebendo a hesitação de Raquel. Mas apenas se você se sentir confortável, é claro. Raquel olhou para os dois. O homem que inesperadamente trouxera nova luz à sua vida e a menina que conquistara seu coração com sua sabedoria precoce e talento natural. Sentiu um impulso de coragem que não experimentava há anos. Sabe de uma coisa? Sim, eu vou. Está na hora de enfrentar alguns medos. O sorriso de Mariana iluminou a praia. Vai ser a melhor viagem de todas. E quando voltarmos, podemos fazer aquele ateliê que Dona Conceição falou. Ela me contou o plano dela. Claro que contou, riu Raquel, já acostumada com a rede de comunicação eficiente que se estabelecia ao redor de Mariana. Parece que todos estão conspirando para me fazer voltar a pintar seriamente. É porque você é boa nisso, respondeu Mariana com simplicidade. E quando as pessoas são boas em algo que as faz felizes, deveriam fazer isso o tempo todo.
Do jeito que você fala, parece tão simples, comentou Raquel. E é, insistiu a menina. Adultos que complicam tudo. Aquela noite, após levar Mariana para casa, Tadeu retornou ao café Iemanjá. Era sua hora habitual, 1h15 da madrugada, mas desta vez não vinha apenas para seu ritual solitário. Vinha para finalmente conhecer as pinturas noturnas de Raquel, aquelas que ela criava nas horas silenciosas entre o fechamento do café e o amanhecer. Ela o esperava na varanda dos fundos, nervosa, mas determinada. No centro do espaço, coberta por um tecido, estava uma tela grande, maior que qualquer uma que haviam usado nas aulas com Mariana. Não mostrei isso a ninguém, disse Raquel quando Tadeu se aproximou. Nem mesmo a dona Conceição, que respeita minha privacidade o suficiente para nunca entrar. Aqui depois que fecho o café. Sinto-me honrado pela confiança, respondeu ele, compreendendo a importância do momento. Com um gesto decidido, Raquel removeu o tecido, revelando a pintura. Tadeu sentiu a respiração falhar por um instante. Tela mostrava o interior do café Iemanjá durante a madrugada, iluminado apenas pela luz suave de algumas lâmpadas. Na mesa do canto, junto à janela, estava ele próprio, escrevendo em seu caderno com uma xícara de café e um prato com bolo de fubá à frente. Havia uma qualidade quase mágica na forma como a luz e as sombras se entrelaçavam, criando uma atmosfera de introspecção profunda, de intimidade silenciosa. Mas o mais impressionante era a expressão capturada em seu rosto, uma mistura complexa de melancolia, concentração e, surpreendentemente, esperança. É assim que você me vê? Perguntou Tadeu, emocionado. É assim que você é, respondeu. Raquel. Pelo menos nas madrugadas, quando pensa que ninguém está observando. Havia outras telas encostadas na parede que Raquel foi revelando uma a uma. Mariana concentrada em seus desenhos. Dona Conceição amassando massa de pão na cozinha. Do café. O porto de Paraty ao amanhecer, com pescadores preparando seus barcos. E, finalmente, um autorretrato que mostrava Raquel diante de um espelho, metade do rosto iluminada, metade nas sombras. Estas são minhas confissões noturnas, explicou ela. Minha forma de processar o que sinto, o que vejo, o que vivo. São extraordinárias, disse Tadeu, genuinamente impressionado. Você tem um dom raro, Raquel. A capacidade de capturar não apenas a aparência das pessoas e lugares, mas sua essência. É o mesmo que você faz com palavras, observou ela. Talvez por isso nos entendemos tão bem. Falamos idiomas diferentes, mas estamos expressando as mesmas verdades. Raquel aproximou-se, tomando as mãos dele entre as suas. Tenho medo da viagem a São Paulo, Tadeu. Medo de revisitar aquele lugar de fracasso e humilhação. Mas quero ir. Por você, por Mariana e principalmente por mim mesma. São Paulo não será mais um lugar de fracasso para você, prometeu ele. Desta vez você não estará sozinha. Naquela noite, sentados na varanda sob o céu estrelado de Paraty, Tadeu compartilhou com Raquel os capítulos iniciais de seu novo romance. Era uma história sobre um fotógrafo que perdera a visão e uma pintora que não conseguia mais enxergar cores, ambos ajudados por uma criança que os ensinava a ver o mundo de formas novas e inesperadas. É a nossa história, percebeu Raquel ao ouvir os trechos, transformada, reinventada, mas ainda reconhecível. Toda ficção nasce da verdade, respondeu Tadeu, e algumas verdades são belas demais para não serem contadas. Quando o céu começou a clarear, anunciando o amanhecer, ambos permaneceram na varanda, mãos entrelaçadas, contemplando o horizonte que se transformava gradualmente. Não havia pressa, nem palavras necessárias. Apenas a certeza compartilhada de que às vezes os finais são apenas novos começos disfarçados, e as histórias mais belas são aquelas que nos pegam completamente de surpresa. São Paulo recebeu os 3 viajantes de Paraty com sua habitual indiferença caótica. Os arranha-céus, o tráfego incessante e o ritmo acelerado da metrópole contrastavam drasticamente com a tranquilidade da cidade histórica que haviam deixado para trás. Para Mariana, era uma aventura excitante. Para Tadeu,
um retorno inevitável ao mundo que abandonara. Para Raquel, um confronto necessário com fantasmas do passado. Hospedaram-se em um hotel no bairro dos Jardins, área elegante e arborizada que oferecia um respiro em meio à agitação urbana. A reunião de Tadeu na editora estava marcada para a manhã seguinte, o que lhes deu tempo para uma pequena exploração da cidade. "Quero ver onde a Raquel fazia suas pinturas antes", declarou Mariana, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera. "Podemos ir no seu antigo ateliê?" Raquel hesitou. Seu ateliê havia sido um minúsculo quarto de fundos em uma pensão na Vila Madalena, convertido improvisadamente em espaço de trabalho. Após a desastrosa exposição, abandonara o local às pressas, deixando para trás materiais, telas, inacabadas e, de certa forma, uma parte de si mesma. "Não tenho mais o ateliê, Mari", explicou ela suavemente. "Quando decidi voltar para Paraty, deixei tudo para trás." "Tudo?" Os olhos da menina se arregalaram incrédulos. "Até as pinturas?" "Especialmente as pinturas", confirmou Raquel, sentindo uma pontada de arrependimento que não esperava. Na época, parecia a única coisa a fazer. Queria distância de tudo que me lembrasse o fracasso. Mas e se algumas pinturas eram boas? E se as pessoas só não souberam ver? A pergunta inocente de Mariana carregava uma sabedoria que atingiu Raquel profundamente. Quantas obras potencialmente valiosas havia abandonado em seu ímpeto de fuga? Quantas expressões de sua alma havia renegado apenas porque uma voz externa as desvalorizara? "Acho que cometi um erro", admitiu Raquel olhando para Tadeu, que acompanhava a conversa em silêncio compreensivo. "Deveria ter trazido pelo menos algumas, para lembrar quem eu era, de onde vim." "Podemos ir ver se ainda estão lá?", sugeriu. Mariana esperançosa. "Talvez a pessoa que ficou com o quarto tenha guardado." Tadeu interveio gentilmente. "Mari, provavelmente já faz muito tempo. As chances de as pinturas ainda estarem lá são pequenas." "Mas e se estiverem?", insistiu a menina, com aquela teimosia otimista que era sua marca registrada. "Não custa tentar." Foi assim que, em vez de visitarem museus renomados ou galerias prestigiosas como haviam planejado, encontraram-se caminhando pelas ruas coloridas da Vila Madalena em busca da antiga pensão onde Raquel vivera. O bairro boêmio havia mudado consideravelmente nos últimos anos. Cafeterias hipster e lojas conceituais haviam substituído muitos dos estabelecimentos mais simples e autênticos. Mas, para a surpresa de Raquel, a pensão Dona Aurora ainda estava lá, com sua fachada amarela desbotada e o mesmo letreiro discreto. "Não, acredito", murmurou ela, parando diante do prédio de 3 andares. "Pensei que já teria sido demolida para dar lugar a algum prédio moderno." "Vamos entrar." Mariana já puxava a mão de Raquel em direção à porta. A recepção continuava praticamente idêntica. O mesmo balcão de madeira escura, as mesmas plantas exuberantes nos cantos. E, para completo espanto de Raquel, a mesma senhora de cabelos grisalhos atrás do balcão. Dona Aurora em pessoa, agora visivelmente mais velha, mas com os mesmos olhos vivos e sorriso acolhedor. "Pois não?", perguntou a senhora, ajustando os óculos para enxergar melhor os visitantes. "Dona Aurora?", a voz de Raquel saiu hesitante. "Sou eu, Raquel Nascimento. Morei aqui há alguns anos no quarto dos fundos que usei como ateliê." A expressão da senhora transformou-se imediatamente, iluminando-se com reconhecimento e alegria genuína. "Raquel, minha Nossa Senhora, é você mesmo. Pensei que nunca mais te veria depois daquela partida apressada." As duas mulheres se abraçaram, para a surpresa de Tadeu e Mariana, que observavam a cena com curiosidade. "Dona Aurora, estes são Tadeu e Mariana", apresentou Raquel, emocionada com o reencontro inesperado. "Amigos muito especiais de Paraty, onde moro agora." "Muito prazer", respondeu a senhora, estudando os dois com um olhar perspicaz. Depois, voltando-se para Raquel. "Então voltou para sua cidade natal? Sempre disse que tinha alma de cidade pequena, lembra? Mesmo quando tentava se convencer do contrário." Raquel riu, surpresa com a precisão da observação. "A senhora sempre me conheceu melhor que eu mesma." "E o que traz vocês aqui hoje? Duvido que seja apenas para visitar uma velha senhoria curiosa."
Viemos atrás das pinturas da Raquel, anunciou Mariana, incapaz de conter-se. As que ela deixou quando foi embora ainda existem? A pergunta direta fez Dona Aurora olhar com atenção para a menina, depois para Raquel, com uma expressão intrigada. Você não recebeu minhas cartas? Cartas? Raquel franziu o senho confusa. Que cartas? Enviei pelo menos 5 cartas para o endereço que você deixou em Paraty, explicou a senhora, visivelmente surpresa. Quando você partiu tão de repente, deixando tudo para trás, eu sabia que estava em um momento difícil. Guardei suas coisas achando que voltaria quando a poeira baixasse. Quando percebi que não voltaria, tentei entrar em contato. Raquel sentiu um aperto no peito. O endereço que deixara era da antiga casa de seus pais, vendida após o falecimento deles. Nunca retornara para verificar se havia correspondências. Eu nunca recebi nada, admitiu, sentindo-se subitamente tonta com as implicações. Quer dizer que minhas pinturas estão todas guardadas no depósito, confirmou Dona Aurora com um sorriso satisfeito. Todas as 27 telas, os esboços, até aquela série inacabada sobre o mercado municipal que você adorava. Não tive coragem de desfazer-me de nada. Algo me dizia que um dia você voltaria para buscá-las. As lágrimas vieram sem aviso, embaçando a visão de Raquel. A ideia de que suas obras, expressões de uma fase inteira de sua vida, não haviam sido perdidas, que alguém as considerara valiosas o suficiente para preservar durante anos, era avassaladora. Posso vê-las? Perguntou com voz embargada. Claro que sim, são suas, afinal de contas. Dona Aurora conduziu o trio até um depósito nos fundos da pensão, uma sala pequena, mas organizada, onde, encostadas cuidadosamente contra a parede, estavam as telas de Raquel protegidas por tecidos e plástico bolha. Mantive tudo como estava, explicou a senhora. Só tomei a liberdade de catalogar e proteger adequadamente. Meu sobrinho é restaurador no MASP, sabe? Ele me orientou sobre como preservá-las corretamente. Uma a uma, as telas foram desembrulhadas, revelando um passado artístico que Raquel havia tentado esquecer. Eram obras intensas, emocionais, tecnicamente imperfeitas em alguns aspectos, mas carregadas de uma honestidade crua que era impossível ignorar. Cenas urbanas de São Paulo, retratos de desconhecidos encontrados nas ruas, naturezas mortas que transformavam objetos cotidianos em estudos de luz e sombra. São lindas, comentou Mariana, observando com olhos de artista em formação. Diferentes das que você faz agora, mas igualmente especiais. A menina tem razão, concordou Tadeu, estudando as telas com genuína admiração. Há uma autenticidade aqui, uma busca sincera. Quem não conseguiu enxergar o valor nisso, não merecia avaliar seu trabalho. Raquel tocava cada tela com reverência, reconectando-se com a artista que fora, vendo agora com olhos mais maduros tanto as falhas quanto as qualidades de seu trabalho anterior. Em vez da vergonha que esperava sentir, encontrou uma estranha paz, a sensação de que um círculo finalmente se fechava. Tem algo mais, disse Dona Aurora, tirando de uma pasta grande um recorte de jornal amarelado. Saiu no Caderno de Cultura do Estado de São Paulo, uns 3 meses depois que você partiu. O recorte mostrava uma crítica devastadora à exposição que havia destruído a confiança de Raquel, mas não era do crítico influente que a humilhara publicamente. Era uma resposta, escrita por um nome respeitado no meio artístico, defendendo o trabalho de Raquel e criticando duramente a arrogância míope do primeiro avaliador. A jovem artista Raquel Nascimento, tão prematuramente descartada por certos setores pretensamente iluminados da crítica paulistana, demonstra em sua obra uma promessa que apenas olhos verdadeiramente atentos à inovação conseguem reconhecer, leu Tadeu em voz alta. Sua partida repentina do cenário artístico representa uma perda significativa que, esperamos, seja apenas temporária. Por que nunca vi isso? Perguntou Raquel, atordoada com a descoberta. Como eu disse, tentei te encontrar, respondeu Dona Aurora. Depois disso, houve mais alguns artigos, e até uma galerista que veio procurando por você. Helena Something, não lembro o sobrenome. Helena Mendonça? Raquel quase engasgou ao pronunciar o nome.
Da Galeria Raiz? Essa mesma. Veio pessoalmente, muito interessada no seu trabalho. Deixou cartão e tudo, mas como não consegui contato com você. Tadeu e Raquel trocaram olhares significativos. Helena Mendonça era uma das mais respeitadas galeristas do país, conhecida por seu olhar certeiro para talentos emergentes e sua abordagem humanizada à arte contemporânea. Ela ainda está com a galeria na Rua Fidalga? Perguntou Raquel, sentindo o coração acelerar. Sim, expandiu até. Agora ocupa o prédio inteiro, pelo que sei. Mariana, que acompanhava a conversa atentamente, puxou a manga da blusa de Raquel. Temos que ir, lá hoje mesmo. Mostrar que você voltou a pintar e está melhor do que nunca. A empolgação da menina era contagiante, mas Raquel hesitou. Não é tão simples, Mari. Não podemos simplesmente aparecer sem avisar e... Por que não? Interrompeu Tadeu, surpreendendo-a. A reunião na editora é só amanhã. Temos o resto do dia livre. O máximo que pode acontecer é ela não estar disponível, e nesse caso marcamos para outro momento. Havia um brilho nos olhos de Tadeu que Raquel reconheceu. Era o mesmo que via quando ele falava sobre seu novo romance, uma mistura de entusiasmo e determinação que tornava difícil resistir. Vocês estão loucos, riu ela, balançando a cabeça. Completamente loucos. Isso é um sim? Perguntou Mariana, esperançosa. É um vamos tentar, concedeu Raquel, sentindo uma onda de coragem que não experimentava há anos. Após uma conversa emocionada com Dona Aurora, na qual combinaram de retornar no dia seguinte para resolver como transportariam as obras para Paraty, o trio dirigiu-se à Galeria Raiz, localizada em uma rua arborizada da Vila Madalena. O espaço havia, de fato, se expandido consideravelmente desde a última vez que Raquel o visitara. O que antes era uma pequena galeria alternativa, agora ocupava um prédio inteiro, com múltiplos ambientes expositivos, um café cultural no térreo e uma livraria especializada em arte. Respire fundo, aconselhou Tadeu, percebendo o nervosismo de Raquel enquanto se aproximavam da recepção. A recepcionista, uma jovem de aparência eficiente, informou-os que Helena Mendonça estava em reunião com artistas para a próxima exposição coletiva, mas poderia recebê-los brevemente em cerca de 20 minutos, se não se importassem em esperar. É claro que esperamos, respondeu Mariana, antes que os adultos pudessem dizer qualquer coisa. Viemos de muito longe para falar com ela. A jovem sorriu encantada com a desenvoltura da menina. E qual seria o assunto? Minha amiga Raquel Nascimento, anunciou Mariana, apontando para uma Raquel cada vez mais constrangida. É uma artista incrível que Helena procurou há alguns anos, mas não conseguiu encontrar. Agora ela está de volta, pintando melhor do que nunca, e tem obras maravilhosas para mostrar. A recepcionista olhou com mais atenção para Raquel, depois consultou algo em seu computador. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Raquel Nascimento, a da série Fragmentos Urbanos de 2016? Sim, confirmou Raquel, surpresa por ser lembrada. Por favor, aguardem um momento. A jovem levantou-se rapidamente e desapareceu por uma porta lateral. Menos de 5 minutos depois, uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos curtos e óculos de armação vermelha, surgiu no saguão, olhando diretamente para Raquel com uma expressão de espanto e alegria. Raquel Nascimento, não posso acreditar, exclamou Helena Mendonça, aproximando-se com braços abertos. Procurei você por toda parte. Onde esteve escondida todos esses anos? É em Paraty, respondeu Raquel, ainda atordoada com a recepção calorosa. Trabalhando em um café, redescobrindo meu caminho. Pintando, acrescentou Mariana, determinada a não deixar esse detalhe importante de fora. Coisas lindas. Helena sorriu para a menina, depois olhou interrogativamente para Tadeu. E você deve ser? Tadeu Ribeiro, apresentou-se ele. Amigo de Raquel e pai desta pequena defensora das artes. O nome pareceu despertar algo na memória de Helena. Tadeu Ribeiro? O escritor, de Marés de Setembro? O mesmo, confirmou ele, surpreso por ser reconhecido. Fascinante. Helena olhou de um para o outro, como se conectando pontos invisíveis.
Dois talentos que desapareceram do radar por anos, reaparecendo juntos. Isso daria uma história e... tanto... Depois, voltando-se especificamente para Raquel, por favor, diga que trouxe fotos do seu trabalho atual. Raquel hesitou. Na verdade, não. Foi uma decisão de última hora vir até aqui. Mas reencontrei minhas obras antigas hoje na pensão onde morava. Dona Aurora guardou tudo. Aurora Pereira, aquela santa mulher. Helena parecia cada vez mais animada. Sabe que mantivemos contato? Ela me avisava sempre que aparecia alguém perguntando por você ou suas obras. Eu não tinha ideia. Venham, vamos conversar no meu escritório. Cancelei o resto da minha reunião assim que soube que você estava aqui. Algumas coisas são prioridade. O escritório de Helena era um espaço acolhedor e eclético com paredes cobertas de obras de artistas emergentes, muitos livros e uma grande mesa de trabalho repleta de catálogos e projetos. Enquanto Mariana explorava fascinada os objetos de arte espalhados pelo ambiente, os adultos conversavam sobre os anos de ausência de Raquel do cenário artístico. Aquela crítica destruidora de Augusto Mendes foi a coisa mais injusta que presenciei em anos, comentou Helena servindo café para os visitantes. Muitos de nós nos manifestamos contra, mas o estrago já estava feito. Quando finalmente consegui seu contato e fui procurá-la, você já havia partido. Eu estava em um lugar muito frágil emocionalmente, admitiu Raquel. Aquela exposição representava tudo para mim. Quando fracassou tão publicamente, mas não fracassou, interrompeu Helena enfática. A opinião de um crítico amargo e ultrapassado não define o valor de uma obra. Sabe quantos artistas hoje consagrados ele destruiu nos primeiros anos de carreira? É quase uma honra estar nessa lista. Tadeu sorriu, apertando suavemente a mão de Raquel sob a mesa. Foi exatamente o que eu disse. E você continuou pintando em Paraty? Perguntou Helena, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. Não por muito tempo, confessou Raquel. Parei completamente por quase 2 anos. Até que conheci Mariana e comecei a dar aulas para ela. Foi como redescobrir uma parte perdida de mim mesma. Ela faz quadros incríveis agora, interveio Mariana, que havia voltado para perto deles. Principalmente de madrugada, quando acha que ninguém está vendo. Cenas do café, retratos, o mar de Paraty, são diferentes. Dos antigos, mais maduros, completou Tadeu. Mais serenos, mas igualmente intensos. Helena observava a interação entre os três com fascínio crescente. Preciso ver essas obras. Quando voltam para Paraty? Depois de amanhã, respondeu Tadeu. Tenho uma reunião na editora amanhã cedo para discutir meu novo romance. E depois planejávamos passar mais um dia conhecendo alguns museus com Mariana. Perfeito, declarou Helena, tomando uma decisão instantânea. Irei com vocês para Paraty no 1915 fim de semana. Preciso ver seu trabalho atual no ambiente onde foi criado, Raquel. E se for tão bom quanto imagino, quero propor uma exposição. Uma exposição? A voz de Raquel falhou. Mas eu nem sei se estou pronta para... Está, afirmaram Tadeu e Mariana em uníssono, fazendo todos rirem. Além disso, continuou, Helena, com um brilho determinado nos olhos, tenho um projeto para o próximo semestre. Renascimentos, artistas que retornaram do silêncio. Uma exposição coletiva sobre criadores que, por razões diversas, abandonaram sua arte por períodos significativos e depois retornaram, transformados pela experiência. Sua história é perfeita para já esse contexto. E as pinturas antigas? Perguntou Raquel, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. As que Dona Aurora guardou? Podemos incluir algumas, criar um diálogo entre seu trabalho passado e presente, mostrar a evolução, a jornada. Helena fez uma pausa, estudando a expressão de Raquel. Mas apenas se você quiser, é claro. A decisão é inteiramente sua. Raquel olhou para Tadeu, depois para Mariana, encontrando em ambos os olhares o mesmo apoio incondicional, a mesma confiança em seu talento. Respirou fundo, sentindo uma certeza crescer dentro de si. A certeza de que estava finalmente pronta para reclamar seu lugar como artista. Eu quero, declarou com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Quero mostrar onde estive, para
Onde fui e onde estou agora. Excelente! Helena bateu palmas entusiasmada. Para ti, aqui vamos nós. 6 meses depois, o café Iemanjá estava irreconhecível. As mesas haviam sido temporariamente removidas para dar espaço a painéis expositivos, onde dezenas de pinturas de Raquel eram exibidas. O pequeno estabelecimento, transformado em galeria improvisada, transbordava de visitantes, moradores locais, turistas, críticos de arte e jornalistas que haviam viajado especialmente para o evento. A exposição Madrugadas em Paraty, o renascimento de Raquel Nascimento, era o evento mais comentado do circuito artístico daquela temporada. A história da garçonete artista, que redescobriu sua vocação após anos de silêncio autoimposto, havia capturado a imaginação do público, especialmente quando entrelaçada com a história paralela do escritor, que também reencontrara sua voz, pois não era apenas Raquel que celebrava um retorno triunfal naquela noite. Em uma mesa especial, exemplares de Café da Madrugada, o novo romance de Tadeu Ribeiro, eram autografados pelo autor, formando uma fila que se estendia pela rua. O livro, inspirado em sua própria jornada de reconstrução após a perda, havia sido aclamado pela crítica como sua obra mais madura e comovente. Mariana circulava pelo espaço com desenvoltura, usando um crachá oficial de assistente da Binzada, artista, orgulhosamente explicando técnicas e inspirações para os visitantes interessados. Em um canto especial da exposição, 3 telas suas também eram exibidas, um tributo de Raquel ao talento precoce que havia ajudado a despertar sua própria criatividade adormecida. Dona Conceição, trajando seu melhor vestido e um sorriso radiante, recebia os convidados com pequenas iguarias inspiradas nos sabores que haviam acompanhado as madrugadas criativas de Raquel, incluindo, é claro, o icônico bolo de fubá que havia unido tantos destinos sob seu teto. No centro da exposição, uma instalação especial atraía atenção particular, a recriação da mesa do canto do café, com a cadeira onde Tadeu se sentava todas as madrugadas, o caderno aberto, a xícara de café, e na parede atrás a primeira pintura que Raquel fizera dele sem que soubesse. Ao lado, páginas manuscritas do romance que começara a nascer naquelas madrugadas silenciosas. Em determinado momento da noite, quando a celebração estava em seu auge, Tadeu conseguiu finalmente roubar alguns minutos a sós com Raquel, conduzindo-a para a varanda dos fundos, o local onde tudo verdadeiramente começara. "Está feliz?" perguntou ele, observando o rosto iluminado da mulher que transformara sua vida de formas que jamais imaginara possíveis. "Mais do que poderia expressar", respondeu ela, recostando-se em seu abraço enquanto contemplavam o céu estrelado sobre a baía de Paraty. Não apenas pela exposição, pelo reconhecimento, mas por tudo que nos trouxe até aqui. Inclusive as partes difíceis, especialmente as partes difíceis, confirmou Raquel. Sem elas, talvez nunca tivéssemos realmente nos encontrado. Nem aos outros, nem a nós mesmos. Tadeu assentiu, compreendendo perfeitamente. "Sabe o que Mariana me disse hoje cedo? Que Isabela estaria orgulhosa. De todos nós. Ela estaria", concordou Raquel com a certeza tranquila de quem havia aprendido a conviver harmoniosamente com a presença de uma ausência. Ela nos trouxe juntos, de certa forma. O som de passos apressados interrompeu o momento íntimo. Mariana surgiu na varanda, olhos brilhando de excitação. "Vocês precisam voltar para dentro agora. Helena acabou de anunciar que vai levar a exposição para São Paulo mês que vem, e depois para o Rio. E tem jornalistas querendo entrevistar vocês dois juntos, e o editor do Papai quer conversar sobre transformar nosso ateliê comunitário em um projeto social com patrocínio da editora." Tadeu e Raquel trocaram olhares divertidos diante do entusiasmo transbordante da menina. "Estamos indo, pequena empresária", brincou Tadeu, afagando os cabelos da filha. "Só estávamos tendo um momento de paz antes de voltarmos ao turbilhão." "Paz. Vocês terão muito tempo para ter depois", declarou Mariana, com a impaciência característica da juventude. "Agora é hora de celebrar. Vocês merecem isso. Nós merecemos." De mãos dadas,
Os três retornaram para a festa. No caminho, passaram pela mesa onde o livro de visitantes da exposição estava aberto. Raquel parou brevemente para ler alguns comentários, emocionando-se com as palavras de apreciação e reconhecimento. Na última página preenchida, uma mensagem em particular chamou sua atenção. Escrita com caligrafia elegante, dizia simplesmente: "O amor é a única parte de nós que permanece, e a arte é a forma mais pura de amor. Obrigada por não desistir de nenhum dos dois." Não havia assinatura, apenas um pequeno desenho de um hibisco vermelho, a flor favorita de Isabela. Raquel mostrou a mensagem a Tadeu, que a leu em silêncio, olhos marejados. Depois, com um sorriso sereno, ele beijou suavemente a testa de Raquel e segurou a mão de Mariana. "Vamos", disse ele, guiando as duas mulheres que haviam recolorido sua vida. "Temos muitas histórias para contar, muitas telas para pintar e toda uma vida pela frente para fazê-lo." Naquela noite, enquanto a lua de Paraty iluminava a baía com sua luz prateada, 3 corações antes solitários celebravam a mais bela das descobertas, que às vezes os finais são apenas o começo de histórias ainda mais extraordinárias. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Tadeu, Raquel e Mariana tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre recomeços e segundas chances. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida.